Todas as vezes que eu oro em línguas, deve haver sempre uma interpretação? Eu vejo muitas pessoas dizendo que quando alguém ora em línguas, automaticamente tem que haver uma interpretação, ou dela mesma, ou alguém se levanta para interpretar essas línguas, porque se não há interpretação, também não tem o porquê estar orando. Mas pessoas baseiam de 1 Coríntios capítulo 14 para usar uma regra geral. Paulo em 1 Coríntios capítulo 14 ele está colocando e dando uma instrução acerca da operação dos dons espirituais em uma reunião, em uma igreja. Ele diz que se um ou dois ou três ou no mais três falem em línguas, e automaticamente que haja intérprete. Então as pessoas se baseiam assim: você está falando em línguas, tem que haver uma interpretação. Mas existe uma grande diferença das línguas que você recebe quando é batizado no Espírito Santo e línguas como um dom espiritual listado em 1 Coríntios capítulo 14. Quando eu falo em línguas, sendo a língua que eu recebi no batismo no Espírito Santo, é uma linguagem espiritual que eu recebo para minha edificação. Favorece apenas a mim, edifica minha fé, fortalece o meu espírito, traz no meu espírito revelações do reino de Deus, me faz orar a vontade de Deus através dessa linguagem, uma oração perfeita, uma oração que não é produzida pela minha mente, não é produzida por aquilo que eu estou vendo, por aquilo que eu estou querendo ou desejando, mas uma oração que ela é produzida pelo próprio Espírito intercedendo por mim em gemidos inexprimíveis. Então essa linguagem, ela é para me comunicar com Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 4, Paulo diz: o que ora em línguas não fala aos homens, porque ninguém o entende, mas somente Deus, e por meio do meu espírito fala mistérios. Então é esse momento que eu estou me relacionando com o Espírito de Deus, orando verdades secretas sobre a minha vida, que impossibilita a compreensão de homens, demônios e anjos. Então não tem o porquê haver uma interpretação. Em 1 Coríntios 14, Paulo diz que se não houver interpretação, fale consigo mesmo e com Deus. Paulo não está dizendo para calar a boca. Paulo não está dizendo para parar de orar. Paulo está dizendo: fale consigo mesmo e com Deus. Então, numa reunião em que todos estão reunidos e alguém se levanta para falar em línguas alto, sim, essa linguagem precisa haver uma interpretação. Mas se não tem interpretação, também não tem que ficar calado, mas tem que se edificar, orando e falando consigo mesmo e com Deus. Mas se tratando do dom da variedade de línguas, é um dom espiritual para que você, através dessa linguagem misteriosa, traga aos corações das pessoas que se encontram em uma célula, reunião, em uma congregação, uma mensagem profética vindo da parte de Deus. E automaticamente ou você mesmo interpreta, ou Deus levanta um intérprete para trazer em menção uma mensagem para o coração da igreja. Então, línguas que você recebe para o batismo no batismo no Espírito Santo é para que você fale com Deus em mistérios, em uma linguagem que ninguém entende. E variedade de línguas é Deus falando com o homem através dessa linguagem misteriosa. Línguas para edificação pessoal, eu falo em mistérios com Deus. Variedade de línguas, Deus fala com o homem através de um outro homem, falando em uma linguagem misteriosa que sempre terá uma interpretação, porque variedade de línguas e interpretação de línguas são dois dons espirituais que trabalham em conjunto para um trazer uma mensagem profética da parte de Deus e para outro interpretar essa mensagem profética da parte de Deus para uma igreja, para um grupo de pessoas ou para uma congregação em geral. Então, sobre o falar em línguas, em todo momento você tem que sim orar em línguas e não precisa de intérprete, porque nesse momento você não está falando para homens, não está se comunicando com anjos,
mas está orando hora após hora a vontade de Deus para a sua vida, segundo a intenção de Deus e segundo o auxílio do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém, mas Ele ora segundo a vontade de Deus para as nossas vidas.